oi, 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 oi. Olá, boa noite, olá, tudo bem? Fique bem informado com o rmsnews.com.br, de olho no poder, jornalismo para você conectado na internet. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Comigo, Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Estaremos aqui acompanhando os principais assuntos de Sorocaba e de toda a nossa região metropolitana no nosso dia a dia, para você ficar muito bem informado, acompanhando os principais fatos de Sorocaba e de toda a região. E começamos destacando que, diante da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Sorocaba adotou uma série de medidas restritivas como ações de enfrentamento à disseminação da doença, como a recomendação pelo isolamento social e a suspensão das aulas na rede municipal. Por conta disso, a Secretaria da Educação criou um ambiente virtual no site oficial da pasta, intitulado Vivências de Aprendizagens, Atividades em Família, com o objetivo de preservar o vínculo dos alunos com o ambiente educacional
dentro desse contexto que nós colocamos. E o secretário da Educação de Sorocaba, Vanderlei Aca, destaca esse trabalho, esta iniciativa desenvolvida, portanto, pela Prefeitura de Sorocaba. Olá, Oliveira Júnior. A Secretaria de Educação de Sorocaba está transmitindo aos nossos alunos, através do seu próprio site da Secretaria e outros meios de comunicação, conteúdos para que os pais tenham, nesse período da pandemia, a necessária e suficiente informação de como devem agir para que os seus filhos, para que nossos alunos não fiquem sem os conteúdos ou o elo de ligação com a escola. Eu devo esclarecer também que esses conteúdos não têm caráter de aulas, de reposição de aulas, e sim de atividades lúdicas, prazerosas e lógico-pedagógicas que foram elaboradas por toda a nossa rede municipal, assim como pelos nossos gestores pedagógicos, com base na nossa proposta pedagógica, que vai atingir a todas as faixas etárias. São atividades que devem ser feitas junto com os pais. E também temos novidades, fizemos uma parceria com a Câmara Municipal de Sorocaba, e que esses conteúdos serão também transmitidos pela Câmara, que está nos disponibilizando esse espaço. Serão transmitidos 3 vezes por semana, no período da manhã e também no período da tarde. Vale a pena olhar a TV e se orientar melhor ainda. Iniciativa importante, esta da Prefeitura de Sorocaba, secretário Vanderlei Aca, que automaticamente vai tentando criar métodos neste período de pandemia para envolver os alunos, ou seja, para que eles não se percam no contato com o seu local de ensino. Isso é muito importante, é um momento de aprendizado para todos nós e vamos acompanhar os próximos dias. Essas iniciativas mostram uma preocupação do poder público com os nossos alunos e automaticamente a gente também louva todo o corpo docente da Secretaria da Educação por essa preocupação, automaticamente não permitindo que os nossos alunos percam o vínculo com o sistema educacional. Eu quero lembrar você que você pode acompanhar toda a programação do RMS News, Sistema de Comunicação Integrada, através do nosso portal rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar bem informado. Lá você tem toda a nossa equipe de formadores de opinião independentes e teremos aqui sempre esse encontro marcado, prestando informações, você ficando muito bem informado. E esse é um canal justamente que visa oferecer informação com qualidade para você que sempre acompanha o nosso trabalho. Portanto, www.rmsnews.com.br. Sorocaba registrou mais 5 novos casos confirmados com a Covid-19 nesta quarta-feira. Com isso, já são 147 casos confirmados na cidade e desse total 14 estão internados, 8 em UTI e 107 já se encontram recuperados. Os óbitos com a confirmação da Covid continuam em 21. A quantidade de casos suspeitos aumentou nesta quarta-feira. A cidade passou de 103 para 109 pessoas que aguardam resultados.
Em Votorantim, a Prefeitura informou, por meio da Secretaria da Saúde, que recebeu nesta quarta-feira do Instituto Adolfo Lutz a confirmação de mais 3 casos do novo coronavírus, Covid-19. Com isso, a cidade já tem 15 casos confirmados, sendo 2 óbitos e também 10 casos suspeitos sobre investigação e que aguardam resultados. Já a Secretaria de Saúde informou que Piedade registrou um caso positivo de coronavírus, Covid-19, por meio de teste rápido, nesta quarta-feira. Trata-se de um homem de 39 anos de idade, morador na área rural. Ele é motorista e realiza entregas no CEAGESP. Esse, portanto, o cenário. A Prefeitura de Sorocaba promove nesta quinta-feira, a partir das 10 horas, no Parque Tecnológico de Sorocaba, um encontro envolvendo prefeitos e agentes de saúde da região metropolitana de Sorocaba. O objetivo do encontro é permitir os prefeitos integrantes dos órgãos de saúde desses municípios possam conhecer a situação atual dos casos envolvendo a doença dessas localidades, assim como apresentar suas ações e promover a troca de experiência na prevenção e combate à Covid-19. Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial, como você analisa esse atual cenário, todas as classes sociais, e agora a pandemia também não escolhe se a cidade é grande, média ou pequena. Diante disso, a pergunta é: estamos preparados ou pior ainda está por vir, Alberto Cassone? Bem, Oliveira, eu diria que nós poderíamos estar melhor preparados se nós tivéssemos a predisposição de planejar ações. Ainda que nós, os brasileiros, nós tenhamos uma grande criatividade e uma capacidade de dar um jeito, isso é um imenso diferencial que a gente tem, muitas vezes isso não pode dar certo, né? A gente precisa de um mínimo de organização, porque às vezes o empirismo pode demorar. Vamos ver aí alguns números aí que você colocou, né? Aqui em Sorocaba, 142 casos, 14 internados, isso dá mais ou menos 10%. 8 em UTI, mais ou menos 8% está internado. Já que tivemos 107 internados, 117 recuperados, isso foi quase 75%. E óbitos, infelizmente, 21, dá 14% mais ou menos. É lamentável esse tipo de óbito, né? É um número que parece grande, mas esse 14% é com base nos 142 que foram dados como positivos, né? E nós não temos condições de aferir quantas pessoas realmente foram infectadas com o vírus para dizer qual é a taxa de mortalidade que ela está tendo aqui no Brasil. O que eu acho que nós deveríamos fazer, né? Já que tanto se falou-se de estamos seguindo a ciência é baseada em números, né? Muitas vezes. Nós temos que fazer como as pesquisas de mercado, pegar alguns casos e ver a amostragem. Você mesmo citou que o vírus ele não escolhe classe social. Temos que fazer uma amostragem em bairros de classe mais abastada, classe média, classe A, B, C e D, espalhar como se fosse uma pesquisa de mercado, para a gente ver um cenário e buscar, né, as alternativas, quais seriam melhor dentro de cada cidade, dentro de cada classe. Feito isso, nós teríamos o cenário. O cenário, a gente poderia ter uma previsão negativa demais, se nada for feito, uma perspectiva mediana, se fosse, ou uma perspectiva ótima, de repente, do que fosse da ação a ser feita. Há uma universidade de Singapura que deu uma boa previsão para o Brasil, dizendo que o ciclo aqui já está ascendente. Singapura é uma cidade-estado que se deu muito bem no combate ao coronavírus, mas a gente precisa lembrar que o Brasil não é Singapura, o Brasil é bem maior. O importante foi aquilo que nós falamos anteriormente, agora é um momento de coletividade.
Essa é a realidade que nós temos. E creio que o pensamento coletivo ele é muito mais coerente para a situação que nós estamos vivendo agora. Então, essa iniciativa dos prefeitos aí se reunirem, cada cidade vai ter seu caso, como é que estão combatendo, e isso é um caso que nós vamos ter que aprender, porque pode ter certeza, o 19 coronavírus, já teve o HN1, virão outras coisas aí pela frente, e nós precisamos ter mais espírito comunitário, e estamos aprendendo. Alberto Cassoni, foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui no RMS News, de Olho no Poder. Obrigado pela participação, até a próxima, Alberto. Portanto, eu que agradeço, até a próxima. Ótimo, Alberto Cassoni conosco, analisando esse cenário atual na cidade de Sorocaba, e sempre estará conosco em outras oportunidades, analisando outros comportamentos, outras iniciativas. E diante da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Sorocaba adotou uma série de medidas restritivas, como ações de enfrentamento à disseminação da doença, como a recomendação pelo isolamento social e a suspensão de aulas, portanto, na rede municipal de ensino, como destacamos há pouco, iniciativa importante. Entretanto, o cenário não passa por aí. Ou seja, não para por aí, são várias as iniciativas que vêm sendo tomadas por vários setores da Prefeitura, inclusive na Secretaria da Cidadania de Sorocaba. A gente tem acompanhado iniciativas, né, nesse sentido. Aliás, Alberto, eu despedi de você, mas eu vou pedir para você aguardar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu quero conversar um outro assunto com você também aqui. Mas o que eu quero destacar agora é esse outro tema, essa outra informação, que a Prefeitura de Sorocaba, ou seja, através da prefeita Jaqueline Coutinho, sancionou a lei que prevê um auxílio de R$ 600 para coletores de materiais recicláveis que participam de cooperativas existentes em Sorocaba. O secretário da Cidadania, Paulo Henrique Sorans, destaca a importância desta iniciativa desenvolvida aí pela Prefeitura de Sorocaba. Na semana passada, a prefeita sancionou uma nova lei que criou um auxílio emergencial aos catadores e recicláveis. Os catadores, a coleta seletiva sofreu um impacto grande, as pessoas não estão podendo sair fazer o seu trabalho nas ruas, fazer a coleta, e por conta disso essas famílias acabaram tendo um impacto financeiro, não tem a renda necessária para garantir o mínimo às suas famílias. Por conta disso, nós aprovamos, então, encaminhamos um projeto de lei à Câmara, a Câmara aprovou esse projeto de lei e criou um auxílio emergencial de R$ 600 por até 3 meses para todos os coletores de materiais recicláveis que atuem em cooperativas regularmente registradas na cidade de Sorocaba. São aproximadamente 150 coletores que trabalham nessas condições na cidade, e que a partir agora do mês de maio terão a oportunidade de recompor, mesmo que parcialmente, sua renda, recebendo o benefício do município no valor de R$ 600. A gente espera que essa situação se encerre o mais rapidamente possível, mas enquanto isso não acontece, a gente vai criando mecanismos para também poder cuidar, ajudar e proteger essas pessoas. Importante iniciativa, Paulo Henrique Sorans, secretário da Cidadania. O momento é momento ou seja, total necessidade de estarmos focados principalmente na base da sociedade, a quem está aí na linha da pobreza, que já sofre no dia a dia em tempos normais. Você imagine em dias atípicos, em momentos atípicos como estamos vivendo hoje, em que todas as camadas da sociedade são atingidas. E nós temos que ter esta responsabilidade, a responsabilidade do poder público, zelar pelo bem da sua população. Você não pode ver o ser humano como apenas um número. O número 1, o número 2, o número 3, o número 1000. Não.
Você tem que ver o ser humano como aquele que tem pele, que tem sentimento, e ele deve ser tratado de uma forma toda especial, e principalmente aqueles que têm dificuldades para passar este momento, que eles possam receber este apoio da sociedade, do poder público, de uma maneira geral. Lembro você mais uma vez que acompanhar os comentários dos maiores especialistas de Sorocaba e de toda a região, a maior equipe de formadores de opinião independentes, entre no nosso portal rms.news.com.br. Informação para você a todo momento, comentários exclusivos, vale a pena. Eu realmente garanto para você, pela imparcialidade e credibilidade de toda a nossa equipe. Inclusive, temos no portal, para conhecimento de todos os internautas, também a nossa web rádio. Informação 24 horas para você conectado na internet. A Prefeitura de Sorocaba publicou no Jornal do Município 2 editais de concursos públicos na área da educação. Ao todo, serão oferecidas 103 vagas para professores, cargos administrativos e de suporte pedagógico. O período de inscrições será entre os dias 11 de maio e 12 de junho, por meio do site vunesp.com.br. E as datas das provas objetivas estão previstas para o mês de agosto. Parece contraditório, em tempos de crise, falar em concurso público. Entretanto, em se tratando de educação, não há tempo para se perder. Eu estou equivocado, Alberto Cassone? Satisfação imensa aqui conosco no rmsnews.com.br, de olho no poder. Olá, Oliveira. Olá, amigos do RMS News. Não, você tem toda a razão. Apesar de nós estarmos passando aí por um período, que eu diria, de dramático, e economicamente falando, e em meio a uma situação bastante complexa, o investimento em educação é o melhor que podemos fazer. É fundamental para a melhoria do capital humano e fundamental também para a melhoria do capital social de um país e de uma região. É um investimento a longo prazo, o investimento em educação. E, sobretudo, ele começa no município, por causa do ensino fundamental. Nos últimos anos, a gente tem visto aí um forte investimento no ensino superior, mas eu diria que o nosso ensino superior está muito baseado num enciclopedismo, vou chamar assim, de um enciclopedismo raso, e isso tem que ser corrigido e espero que seja corrigido. Por um outro lado, paralelamente, a gente tem que investir no ensino fundamental, e é imperioso que isso ocorra, porque o ensino fundamental é o alicerce das fundações de todo o sistema educacional. Mas, mais do que reposição de profissionais, é necessário também treinar, capacitar e reconstruir toda essa mão de obra. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, no ensino fundamental, a criança ela precisa de interação nas atividades, em tempo real, né? E isso é um desafio para o ensino à distância que estão querendo implantar. A criança precisa de vivência, tem que ter um bom sentimento e um envolvimento com o professor e com os colegas. A criança precisa de métodos ativos, né? E o método EAD é um pouco passivo, e esse é um outro desafio aí para a escola. E, sobretudo, a escola também é um ambiente social, né? A escola é uma rede social física e a gente imagina que deverá existir algumas dificuldades para as crianças que estão fora de uma interação e de uma participação, né? Essas dificuldades serão maiores. Mas o investimento na educação, ela é fundamental. E, graças a Deus, a nossa cidade ela tem sido consistente nesse aspecto. Alberto Cassone, daqui a pouco você volta analisando outros fatos da região metropolitana de Sorocaba. Obrigado, Alberto Cassone. Olha, eu estou dando uma olhada aqui
E quero lembrar você, hein, mais uma vez, do nosso rmsnews.com.br, o seu portal de notícias. Nos próximos dias a gente também já vai mostrar o nosso portal para você aqui no nosso De Olho no Poder. A gente vai estar acompanhando os principais fatos, mas eu vou passar para você dar uma olhada. Lá você tem o Alberto Cassoni, que está com um tema muito importante, colocando sobre a internacionalização do aeroporto Bertrand Luiz Leopold em Sorocaba. Muito legal, muito interessante, uma análise profunda sobre a importância da internacionalização. Temos lá também Dr. Claudinei Fernando Machado, falando de fake news em tempos de coronavírus. Entre no nosso portal www.rmsnews.com.br. Estou vendo aqui, quer mais colunistas? Está lá a doutora Emanuela Barros. Coronavírus, pandemia impacta na programação alusiva ao mês da mulher. Ela conta o que aconteceu no mês da mulher em função do impacto que teve aí na programação e faz uma análise sobre a violência enfrentada pela mulher no dia a dia. Tem também Dr. Ézio Vestina, também focado no comentário da questão envolvendo o coronavírus. Ele fala sobre o isolamento vertical, isolamento horizontal. Ele ainda faz uma colocação e você vai saber. Bolsonaro está certo? Tá lá. Entre no nosso portal rmsnews.com.br. Sigo mais um pouco aqui falando do nosso portal. Cidades preparadas para enfrentar a pandemia do coronavírus. Quem está nessa coluna é o Hélio Godoy. Hélio Godoy é advogado, urbanista, economista e jornalista. Estará lá também. É só você entrar. Tem o nosso podcast, tem imagens, tem vídeo completo para você, as últimas notícias. Eu estou falando só uma parte de colunistas. Vou falar dos outros. Vamos lá. Tem também o Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública, e o comentário dele exclusivo é: Jaqueline Coutinho adota medidas contra a pandemia do coronavírus. Entre no nosso portal www.rmsnews.com.br e veja e ouça o que diz o Dr. Luiz Antônio Barbosa. Temos também a doutora Marina Elaine Pereira, ela que é advogada, foi gestora pública, secretária da Saúde de Sorocaba, ouvidora do município. Ela fala ali sobre central de regulação, tem dicas legais interessantes para você acompanhar no nosso portal. Tem uma entrevista dela sobre o coronavírus com um biólogo, então legal também. Vamos mais em frente. Quem tem lá também? Tem Oswaldinho Duarte, especialista político. Sabe qual é o tema que ele fala? Sobre o trem intercidades. Classe política tem o dever de cobrar Dória. É o que diz Oswaldo Duarte Filho na sua coluna no portal rmsnews.com.br. Você percebe como que a gente vai interagindo, como que as informações vão acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou falar dos outros colunistas. Segure aí para você poder acompanhar. Vamos voltar a mais informações. Nós vamos ter esse encontro marcado todos os dias aqui no RMS News. Legal? Vale a pena você acompanhar. Vamos para outra informação. Deixa eu dar uma olhada por aqui. São tantos botões que tem horas que a gente se perde um pouquinho, mas não é problema. É direto para você a informação, ficar muito bem informado. Esse assunto aqui, ele envolve principalmente a OAB. Em petição conjunta, a seccional São Paulo e a subseção Sorocaba da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, requereram na última segunda-feira o ingresso como assistentes na ação civil movida pelo Ministério Público contra o decreto editado pela prefeita de Sorocaba que restringe o funcionamento de atividades em razão da pandemia.
Entre outras limitações, a pretensão do Ministério Público reforça a dificuldade do acesso pessoal dos clientes e aos advogados, já que interpreta que o atendimento nos escritórios de advocacia só poderá ser feito individualmente com o horário marcado e as portas fechadas. É importante, vale lembrar que na noite de ontem o Ministério Público, ou seja, a Justiça, acabou derrubando essa portaria da Prefeitura de Sorocaba, mas a tendência da Prefeitura é recorrer. Independente disso, a OAB Sorocaba entra nessa ação. É lógico que a gente vai acompanhar a partir de agora o desenrolar de todos esses fatos. Mas quem vai explicar um pouco mais da entrada da OAB nesse processo é o próprio presidente da OAB Sorocaba, o presidente da OAB Sorocaba, Dr. Márcio Leme. Vamos acompanhar, Dr. Márcio Leme, o que o senhor pode explicar sobre esse cenário para a gente? Olá, Oliveira, olá a todos os ouvintes. Na última sexta-feira, nós tomamos conhecimento que o Ministério Público propôs uma ação civil pública contra o município de Sorocaba, sob o argumento de que estaria o município a afrouxar as regras de isolamento social e, portanto, contrariando atos normativos do Estado de São Paulo. Dentre os seus pedidos, o Ministério Público sustenta que estaria impedido o advogado de realizar o atendimento pessoal do seu cliente, tampouco poderia o advogado realizar a abertura dos seus escritórios, porque estaria essa atividade vedado por ato normativo estadual. Pois bem, nós tomamos conhecimento desta ação ainda na sexta-feira e no final de semana a OAB Sorocaba e a OAB São Paulo decidiram ingressar neste processo na condição de assistente do município de Sorocaba, esclarecendo ao Poder Judiciário, ao magistrado que vai julgar esta ação, de que a advocacia é uma atividade essencial para a administração da justiça e é uma atividade que tem característica de serviço público, de modo que não pode sofrer qualquer restrição por parte de quem quer que seja, sob pena de se atacar o próprio exercício da cidadania por conta de toda a população de Sorocaba. Há, que nos parece, há um equívoco interpretativo do Ministério Público, haja vista que o próprio governador do estado de São Paulo, em nota pública emitida junto com a OAB São Paulo, reconhece na advocacia uma atividade essencial e indispensável, excluindo do rol de restrições estabelecidas em decreto estadual que fez previsão acerca do isolamento social. É nesse sentido que a OAB Sorocaba e a OAB São Paulo estão a postular junto ao Poder Judiciário que seja indeferida esta pretensão do Ministério Público de cercear a atividade da advocacia ou impor ou colocar qualquer tipo de limitação. A atividade da advocacia é uma atividade prevista na Constituição Federal, como disse no início, no artigo 133, e é uma das atividades essenciais para a administração e para o sistema de justiça do Estado brasileiro. Qualquer tentativa de restringir a advocacia ou o trabalho da advocacia é um ataque direto e inaceitável ao exercício da cidadania. Esta é a posição da OAB Sorocaba e OAB São Paulo, que foi manifestada nos autos deste processo promovido pelo Ministério Público. Importante esses esclarecimentos. Obrigado, doutor Márcio Leme, conversando conosco sobre essa medida. Só que eu já tenho uma informação que chega, que diz o seguinte, que a Prefeitura diz que vai suspender a flexibilização do comércio, mas irá recorrer. Ou seja, vai dentro dessa linha aí, que eu havia dito antes. Inclusive, a informação chega através do G1, que diz o seguinte: a Prefeitura de Sorocaba foi notificada pela Justiça na tarde desta quarta-feira sobre a suspensão da flexibilização do comércio, que havia sido autorizada pela prefeita Jaqueline Coutinho. Segundo informou a Secretaria Jurídica da Prefeitura, a decisão da Justiça será cumprida em sua íntegra. Contudo, o Executivo também irá recorrer. A Justiça
atendeu o pedido do Ministério Público, que suspendeu na terça-feira, portanto, a abertura de determinados comércios. Com isso, a prefeita foi notificada para que os estabelecimentos que tinham sido autorizados a abrirem sejam novamente fechados, como os salões de beleza, escritórios de advocacia e lojas de tecidos. Portanto, o Dr. Márcio Leme, que acabou de conversar com a gente, acaba de sair essa decisão. Permanece fechado, mas a prefeitura já informa que irá recorrer dessa decisão. Isso conforme decisão que temos aqui, que acaba de ser postada no G1. É aguardar, ver como que a justiça irá se posicionar em relação a essa questão, para que a gente possa ter uma ampla visão e saber que caminhos tomar. Nesse momento é muito complexo, né? Ninguém foi avisado que o vírus iria chegar, né? E ele chegou. E a destruição é grande. Lamentavelmente, muitos subestimaram num primeiro momento, não acreditaram, não deram voz à ciência, não deram voz à classe médica, e hoje nós já ultrapassamos. Olha a gravidade da situação. Nós ultrapassamos, o Brasil ultrapassou o número de mortes na China, que foi o epicentro dessa pandemia. Isso por quê? É uma pergunta que fica no ar. As nossas autoridades não souberam conduzir estas ações de prevenção dentro daquilo que se estabelecia um protocolo mais próximo de uma realidade, e qual foi o fator provocador disso? Ou seja, de chegarmos a este ponto. Disputa política do governo federal, através do presidente Bolsonaro, de João Dória, do governo Hitler do Rio de Janeiro, e enquanto isso, os brasileiros enterram seus mortos. Até onde nós vamos continuar com a irresponsabilidade da classe política, né? Ou seja, que não tem sentimento, não sente um apertar do dedo sobre a pele, porque para eles vivem num mundo diferente do nosso. Mas infelizmente o coronavírus, ele não escolhe classe social. Dentro da pirâmide social, nem a alta, nem a média, nem a baixa, nem aquela que está abaixo da linha da pobreza. Todos nós estamos aí à mercê de se tornar vítimas a qualquer momento. Lamentavelmente, enquanto eu estou falando aqui, conversando com você, outros estão entrando na lista, na estatística de mortes no nosso país, justamente pela irresponsabilidade da classe política. Por outro lado, há que se louvar o trabalho daqueles que estão nesse momento nos corredores dos hospitais, trabalhando, desenvolvendo as suas atividades ali, tentando salvar vidas. E a cada cada nova pessoa que consegue vencer essa doença é motivo de aplausos, é motivo de satisfação, alegria, por ver o esforço desenvolvido pela classe médica, desenvolvido pelos auxiliares de saúde, pelos enfermeiros, por toda a estrutura, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a classe política, ela muitas vezes subestima a capacidade do ser humano, a capacidade do cidadão, né? Achando que o cidadão vai esquecer rapidamente. Mas não, a cada 4 anos nós temos eleições. E as eleições, nesse ano já é ano de eleição, para escolha aqui na base. E em breve teremos em 2022 também eleições para cargos majoritários, e lá vai o cidadão com a sua arma, essa sim, o voto, defender, escolher aquele que poderá representar melhor a nossa cidade, a nossa região, o nosso país.
Só para fechar aqui, vamos ver alguns destaques do Cruzeiro do Sul. Prefeitura da região, prefeitos da região se reúnem para discutir ações de combate ao coronavírus. O Alberto Cassoni já comentou esse assunto há poucos minutos. Acusado de integrar quadrilha especializada em roubos, preso em Sorocaba. Sorocaba tem 142 casos de coronavírus e 7 pacientes recuperados. Portanto, esse é o destaque do Jornal Cruzeiro do Sul. Deixa eu voltar aqui só para a gente poder ir caminhando para final, para destacar para você quais os assuntos que também os nossos outros colunistas do rmsnews.com.br e as notícias que você encontra. Mas as últimas notícias no RMS News, é só você entrar e conferir. Vamos lá, deixa eu abrir as últimas notícias. Piedade registra um caso positivo de coronavírus. Outra informação, Prefeitura publica edital dos concursos da educação. São 103 vagas, isso destaque no rmsnews.com.br. Sorocaba totaliza 137 casos confirmados do novo coronavírus. Ainda no rmsnews.com.br, Prefeitura interdita playground de parques abertos de Sorocaba. É só você entrar, você tem podcast, você tem vídeo, você tem texto também aqui no RMS News. Vamos lá para os outros colunistas que você encontra também no RMS News. Dr. Anselmo Bastos, jornalista, advogado, especialista em direito do consumidor. Do comentário exclusivo que ele tem para o RMS News, está lá. Empréstimo sem autorização do aposentado e pensionista pode parar na justiça. A Denise Lima, ela que é especialista em gestão administrativa e operacional de trânsito, traz informações e dicas de como circular de maneira segura pelas rodovias e ruas da cidade. Trânsito seguro com a Denise Lima Oliveira. Doutor Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos, também tem comentário exclusivo. Muito interessante esse comentário, doutor Eduardo. Ele fala sobre o coronavírus, detalhes que vale a pena você entrar no rmsnews.com.br. Coronavírus do resfriado comum, como disse o presidente Jair Bolsonaro no início da crise, ao óbito. O óbito, estamos com mais de 5.000 mortes registradas no Brasil, número superior à China, o local epicentro da pandemia, lamentavelmente. Daí continua ainda outros colunistas no rmsnews.com.br. Lá você tem o Elias Marguno. Ele fala sobre responsabilidade social. É um especialista no tema. Vale a pena, é legal, é interessante. Também temos o pastor Jairo, ele tribuna do povo. Você é só ligar, chamar, ele debate os assuntos, ele mostra os problemas da cidade e de toda a região. É só você ficar ligado nessa coluna interessante. Está enfrentando um problema aí na sua residência, no seu bairro, na praça onde você convive no dia a dia. Chame o pastor Jairo, ele tem a tribuna do povo, onde ouve você. Ele que é jornalista, e também tem a sua coluna aqui com a gente. Outro grande especialista conosco de toda essa equipe seleta é o Dr. Luiz Henrique Ferraz. Ele fala sobre conceito jurídico. Advogado, conselheiro estadual da OAB São Paulo. Nesta coluna no rmsnews.com.br, ele apresenta diversos temas da área jurídica. Vou fechando aqui. Também temos a Miriam Zaccarelli, jornalista, diretora de desenvolvimento de líderes, coaching executivo, político, foi secretária de planejamento de Sorocaba. Veja só o conteúdo que nós temos no rmsnews.com.br para você. E ela fala sobre cidades inteligentes, a nossa querida Miriam Zaccarelli. Temos o doutor Nivaldo Canesso, ele que é engenheiro civil, elétrico, especialista em mercado imobiliário e da construção civil. No RMS News, ele então tem temas específicos para esta área para você. Rogério Bolinho, especialista em mercado do trabalho, jornalista, especialista, dá dicas interessantes, principalmente nesse momento de crise, de desemprego que vivemos no Brasil. Tem a coluna
com o Rogério Bolinho e muita informação, além do mais, no rmsnews.com.br. Você tem a nossa web rádio e vale a pena você conferir e automaticamente estamos linkados 24 horas com você. Vou mandar um abraço aqui, estou dando uma olhada rápida aqui, o Raimundo Araújo Pereira e o Tiago Henrique acompanhando, o Tiago também acompanhando aqui, ele diz sim à quarentena, ele está bravo com Dória também, a Márcia Gregolin acompanhando, muita gente acompanhando o rmsnews.com.br. Eu dou uma dica para você, compartilhe todas as nossas informações, estamos nas redes sociais, estamos com podcast, estamos no Spotify, no Google Play e você no Facebook, também estamos no Instagram. Informação para você a todo momento, cada dia, cada momento, um especialista, a exemplo do Alberto Cassone, hoje conosco aqui no RMS News, de olho no poder, estaremos acompanhando todos os fatos. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha até a nossa próxima edição e não perca sempre a nossa informação para você. Obrigado, até a próxima edição. Oi pessoal, aqui é Oswaldinho Duarte, comentarista do RMS Policast. De política a gente entende. Por isso nós estamos aqui no RMS para trazer as melhores notícias da política de Sorocaba e região. Nós procuramos trazer o melhor para você. E de política, a gente sempre está inteirado, sempre está ouvindo, sempre está conversando com as pessoas do meio político para que você possa entender esta mecânica, como é que funciona a política de Sorocaba e região. Por isso, de política o Oswaldinho entende. Nós estamos aqui para mais uma vez dizer, acompanhem a nossa coluna aqui no RMS Policast, que você vai entender o que é um legislativo, o que é um executivo, o que são projetos de lei, o que é um orçamento, o que é lei provisória, o que é lei permanente. Por isso, de política eu entendo. Olá, eu sou a doutora Emanuela Barros, eu sou advogada, especialista em direito civil, com ênfase no direito de família, e estou aqui para falar com vocês sobre esse assunto tão importante. É um direito que visa relacionar as relações familiares. É hoje um direito mais dinâmico, né? É um direito que desde o nascimento da pessoa até a sua pós-morte vai tratar das relações jurídicas e é considerado um direito extremamente importante, porque se a base da sociedade é a família, essa base do direito vai lidar com toda a sociedade e a família em si. Quero convidá-los, então, para quem quiser saber mais e quem tiver interesse, para estar sempre aqui nos ouvindo no nosso RMS Podcast. Eu sou a doutora Emanuela Barros e estou aqui para esclarecer vocês. Muito obrigada. Eu sou o Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Aqui no RMS Podcast, Descomplicando a Administração Pública, eu estarei com vocês abordando as várias formas e conceitos práticos do dia a dia da administração pública em todas as esferas do poder, com foco no que acontece, em especial na região metropolitana de Sorocaba. Com essas abordagens, com esse bate-papo, com essa busca aí de trazer a informação da administração pública para vocês, o objetivo é que vocês tenham conhecimento, olhem a administração pública e entendam o que está acontecendo. Aí vocês com certeza terão subsídios para dar uma opinião mais correta sobre aquilo que realmente acontece. Porque às vezes hoje em administração ela é tão complexa, mas não chega a ser tão complexa, ela é mal explicada. Que as pessoas não têm noção daquilo que acontece, às vezes forma-se uma opinião errada sobre um ou outro assunto. Nosso objetivo aqui é mostrar
a administração pública como ela é. Quais são os seus meandros, qual a sua legislação aplicável e o principal, o que ela afeta você, cidadão, e como você também pode colaborar com a administração pública para fazer um país melhor. RMS Podcast, Descomplicando a Administração Pública, uma forma diferente de você ficar bem informado. Eu sou o Paulinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Aqui no RMS Podcast, no UAU, você terá um espaço digital onde nós abordaremos os vários aspectos e conceitos da segurança pública e a importância da segurança empresarial. Nesta apresentação inicial, eu trarei ao ouvinte, a você ouvinte, um entendimento geral sobre o que é segurança pública e o que é uma segurança pública voltada para a área empresarial. Segurança pública, ela está presente no nosso dia a dia muito mais do que o nosso ouvinte imagina. Nesse primeiro momento, vamos abordar o tema segurança pública de forma a tornar essa linguagem muitas vezes tão difícil de ser entendida de uma forma mais prática, mais direta e entendível para o ouvinte. Vamos buscar esclarecer certas questões para que o ouvinte ele tenha uma melhor informação e possa, inclusive, avaliar a notícia que lhe é chegada aí através de todas as mídias, porque o interessante é você não ter uma inteligência acima da média, mas você também ter uma inteligência acima da mídia. No Alvo, o espaço de análise sobre segurança pública e empresarial. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Oi, tudo bem? Ouvidoria Pública é comigo. Eu sou a doutora Marina Elaine, sou advogada, fui a primeira ouvidora geral do município de Sorocaba e responsável pela implantação da ouvidoria aqui. Fui secretária municipal de saúde de Sorocaba também. Sobre as ouvidorias públicas, não temos em todos os municípios da região metropolitana de Sorocaba as ouvidorias estruturadas, e isso faz com que a população perca muito no sentido de ter os seus direitos reivindicados, de ter as suas denúncias, os seus chamados atendidos. Então essa é uma preocupação, tanto que existe uma lei federal que determina um prazo para que os municípios que ainda não possuam as ouvidorias estejam, dentro de um período escalonado, estejam fazendo de fato essa implantação, como foi o caso de Sorocaba, que fez a implantação da ouvidoria geral somente em 2017. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Compartilhe essa ideia. Olá, aqui é Ezio Vestina, advogado, você que já nos acompanha no nosso trabalho, quer na advocacia, quer na área do jornalismo. Eu venho até você para trazer um novo conceito de comunicação e informação. Trata-se da RMS Podcast. É um lugar que você poderá se informar do que acontece em Sorocaba e toda a nossa grande região metropolitana, poderá saber sobre seus direitos, quer também na área trabalhista, quer na área civil, que é a área que eu atuo, mas também em outras áreas, com outros colegas que também estarão conosco aqui, falando sobre consumidor, direito do trabalhador também nessa área, direito da saúde, coisas que interessam ao dia a dia. A RMS Podcast vem exatamente para acobertar uma área que estava em descoberta, que é a informação imediata, a informação precisa na hora que ela está acontecendo. Então eu convido você que já acompanha o nosso trabalho, que já nos acompanha aí na área jornalística e do direito, que venha somar-se a nós. Venha somar-se, porque ali vai ser uma área, um lugar interativo. Você poderá participar. Você não vai ser um mero espectador. Você também será um participante. Você trará a sua opinião. Você trará a informação que está acontecendo neste momento. Então, venha até nós. Venha somar-se à RMS Podcast, porque a RMS Podcast é uma forma diferente de você ficar bem informado.
Olá, RMS Podcast Saúde em Debate. Eu sou Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e região. Nesse espaço, vou apresentar os principais assuntos em pauta da saúde e da medicina, buscando analisar sob a ótica do interesse de toda a comunidade. Vivemos um momento em que precisamos fazer a defesa de um sistema único de saúde, a defesa da universalidade da saúde, que é um direito de todo cidadão, que ele possa ser realmente cumprido de acordo com a nossa Constituição. Por isso, fazer com que haja a participação da comunidade, de todos os prestadores de serviço e dos usuários dos sistemas de saúde, tanto o de saúde pública quanto o sistema suplementar, são fundamentais para que a saúde possa ser boa para todos. RMS Podcast, Saúde em Debate, uma forma diferente de você ficar bem informado. Olá, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Anselmo Bastos, advogado especialista em Direito do Consumidor, e hoje venho apresentar para vocês uma inovação de comunicação e informação através do RMS Podcast, que se trata de uma forma diferente de você ficar bem informado. Trataremos de assuntos de interesses e direitos do consumidor, onde iremos esclarecer todas as dúvidas de temas importantes relacionados ao nosso dia a dia como consumidores. Este canal também será aberto para que possamos tratar de assuntos relacionados à área da saúde, tema de fundamental importância para que você, como cidadão, saiba quais os seus direitos e garantias estão assegurados por lei. Isso é só o início desse novo projeto, RMS Podcast, que se trata de uma grande inovação na comunicação. Então, fique atento e acompanhe as novidades do nosso portal. Um grande abraço, Dr. Anselmo Bastos. Oi, gente, eu sou o pastor Jairo Oliveira, da Tribuna do Povo, ele vem. Tribuna do Povo é um canal aqui no RMS Podcast com a linha exclusiva para você. Chame no seu canal exclusivo 15 98824 6319, que eu vou aonde você estiver para saber o que está acontecendo com você e cobrar a solução das autoridades ou setores competentes. Na Tribuna do Povo vamos debater os principais temas que você enfrenta no dia a dia. A falta de pavimentação asfáltica, problemas no posto de saúde do bairro, a falta de moradia, até assuntos mais complexos que afligem toda a sociedade. Na Tribuna do Povo, vou receber autoridades, especialistas em diversas áreas. Por isso, é importante a sua participação. Lembre-se, na Tribuna do Povo ele vem. Você chamou, eu vou e vamos resolver juntos os problemas da nossa cidade. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Olá, eu sou Hélio Godoy, urbanista, especialista em gestão pública, economista e gestor de cidades. Aqui no RMS Podcast, Minha Cidade, Nossa Casa, estarei com vocês abordando assuntos da sua cidade. Como podemos resolver os problemas relacionados à sua vida, o seu dia a dia. Esse é mais um canal. Entre os temas escolhidos por você, certamente estarão habitação, regularização fundiária, saneamento, a segurança pública, o seu dia a dia, a cultura e especialmente a educação, a saúde, enfim, a sua cidade é destaque aqui no RMS Podcast Minha Cidade, Nossa Casa. É uma forma diferente de você ficar bem informado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rogério Bolinho e aqui no RMS Podcast Mercado de Trabalho
vou apresentar dicas e oportunidades atualizadas sobre o mercado das contratações. Vale destacar que, diante do atual cenário de desemprego enfrentado por milhões de brasileiros, há uma grande mudança nas seleções de candidatos e na relação empregado-empregador. E você, é claro, precisa estar bem atualizado para ter acesso ao disputado e desejado emprego. Vamos trazer também informações sobre o mercado crescente de estágios, sobre as MEIs, microempreendedores individuais, assim também como da indústria 4.0. Como podem ver, é muita novidade que eu prometo contar para vocês aqui no RMS Podcast Mercado de Trabalho. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. RMS Podcast, Conceito Jurídico é comigo, Luiz Henrique Ferraz. Sou advogado e atualmente conselheiro da OAB São Paulo. Nesta coluna vou apresentar diversos temas com o objetivo de contribuir para que você possa compreender e entender a amplitude dos direitos do cidadão e sob o ponto de vista das leis, da legislação e jurisprudência dos nossos tribunais. Gostaria também de conversar com vocês sobre OAB, os níveis de gestão, o que se discute em uma subseção, o que se discute no Conselho Seccional e aquilo também que se discute em Brasília no nosso Conselho Federal, bem como questões de direitos humanos, que é muito importante para a sociedade, e também questões políticas analisadas sob o ponto de vista jurídico. E é isso que me proponho para que você, através do RMS Podcast Conceito Jurídico, obtenha de forma diferente informações e sinta bem informado aqui com a nossa equipe. RMS Podcast. Obrigado! Você acaba de acessar ao RMS Podcast, Sistema de Comunicação Integrada. Esta é uma plataforma digital que agrega diversas mídias, como jornal impresso, rádio, TV, além de desenvolver promoções de eventos especiais e ações de marketing. O fundamento estabelecido para a criação do RMS é de agência de comunicação integrada online, em convergência com as mídias tradicionais e digitais. O RMS Sistema de Comunicação Integrada utiliza podcast como formato principal de distribuição do seu conteúdo e compartilha seus produtos nas diversas plataformas da internet, site, blogs e redes sociais, podendo ser acessado também no Google Podcast, Breaker e Spotify. O podcast parece um programa de rádio, mas não é. Ele é ouvido na internet e não em aparelho de rádio. E está disponível para você escutar a qualquer hora do dia, quando e onde você quiser. O RMS Podcast Sistema de Comunicação Integrada objetiva destacar os principais acontecimentos da região metropolitana de Sorocaba, com foco nos editoriais, política, economia, turismo e terceiro setor. As informações publicadas no RMS Podcast Sistema de Comunicação Integrada, em parceria com diversas agências parceiras e fontes exclusivas, passam por uma rigorosa checagem das fontes pela nossa equipe, com foco no combate às fake news. RMS Podcast, Sistema de Comunicação Integrada, uma forma diferente de você ficar bem informado. Compartilhe esta ideia.